Parlamentares da oposição criticaram o anúncio do governo sobre o empréstimo de 20 bilhões de reais para estancar o rombo dos Correios. Para os conservadores, a operação é apenas mais uma dívida para o povo pagar, transferindo ao contribuinte a responsabilidade pelo déficit criado na estatal. O deputado Rodolfo Nogueira atacou o Planalto, afirmando que os Correios precisam de uma reestruturação real, cobrando corte de privilégios e uma gestão eficiente, reforçando que a oposição vai fiscalizar, vai acompanhar cada passo que for dado a partir de agora. Por fim, o deputado capitão Alberto Neto alertou que esse tipo de empréstimo encarece impostos, compromete o orçamento e reduz o espaço para investimentos sociais. Nesta quarta-feira, o presidente da estatal, Emanuel Rondon, confirmou a negociação do empréstimo bilionário e anunciou um plano de reestruturação e medidas que devem permitir que os Correios voltem a ter lucro somente em 2027. Você, Dávila, a história dos Correios do empréstimo bilionário repercute 20 bilhões de reais e a projeção que a presidência e a direção dos Correios fazem, a estatal poderá dar lucro somente em 2027, mas claro, com um aporte de 20 bilhões de reais, Dávila. 2 minutos e meio. Canhato, eu só tenho uma certeza. O Correios nunca vai dar lucro nas mãos do PT. Porque o objetivo é usar as estatais para aparelhamento político, indicações políticas. Não é eficiência. E prova disso, Canhato, é os resultados do Correio, que nós sempre mencionamos aqui nos Pingos nos Is. O Correio é uma estatal que deu lucro de 4 bilhões de reais entre 2017 a 2021. E aí, pasmem, o que aconteceu? Quando caiu nas mãos do PT, começou a perder dinheiro, né? Em 23 perdeu 597 milhões, depois em 2024 perdeu 2,2 bilhões e agora já perdeu mais de 5 bilhões de reais. O fato é esse. Essa é história, isso é fato, não é política, não é tese, isto é o que aconteceu. Um Correio que foi administrado em governos passados por gente séria e agora um Correio que é capturado por estas indicações políticas que fazem o rombo crescer. Então, jogar 20 bilhões de reais no Correio de hoje é jogar dinheiro na lata do lixo, no ralo. Não vai acontecer absolutamente nada. Não tem a menor chance de ter uma visão de mudança do modelo de negócio, tornar-se mais eficiente. Isto nunca está no vocabulário da esquerda. Pois é, inclusive uma reportagem muito interessante que saiu na Folha de São Paulo, dizendo que o Tesouro Nacional vai abrir uma exceção que já foi utilizada na gestão de Dilma Rousseff para ser o fiador do empréstimo aos Correios, já que a empresa não teria capacidade de pagamento suficiente para tomar um empréstimo na casa de 20 bilhões de reais. Bem, esse é um tema que gera muita discussão a respeito da necessidade de um empréstimo dessa monta e se o caminho não seria mais adequado se desfazer de uma empresa como essa, né? Talvez vender até por um preço abaixo do mercado. O Dávila sempre lembra que teve um momento que a empresa estava saneada, estava operando no azul. E ali era o momento adequado de você se desfazer, né? Sabe quando você reforma um apartamento? Você troca toda a fiação, aquela rede elétrica antiga, você coloca a nova, troca os canos, coloca um piso moderno, enfim. Você fez tudo no apartamento, põe para vender, mas não. E agora a situação anda de mal a pior. Para vender, naturalmente, haveria uma perda significativa no valor de mercado. Mas muitos pensam assim, paciência, talvez seja parte do jogo. Recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras espalhadas por todo o Brasil, o empréstimo aos Correios será pago pelos brasileiros. Essa é a realidade. Muitos especialistas alertam, porque justamente trata-se de uma estatal e quem garantirá, quem será o fiador do empréstimo? O Tesouro Nacional. Mota, essa notícia nós trouxemos no programa de ontem, uma repercussão enorme, inclusive muitos parlamentares agora dedicados a monitorar como será esse processo,
Mas é sempre importante lembrar o histórico, né, quando a gente fala de empréstimos para estatais e a possibilidade de não conseguir garantir e pagar em dia as prestações do empréstimo. Quando você tem o Tesouro, fica tudo muito mais fácil, né? Quando você tem o contribuinte, fica tudo muito mais fácil, porque a gente não tem para onde correr, a gente não tem como se esconder. O governo sempre encontra onde a gente está e sabe o que a gente está ganhando. Segundo o novo presidente dos Correios, o empréstimo de 20 bilhões é uma ponte para a nova situação dos Correios. Há quem diga que é uma ponte que liga o nada a lugar nenhum. A gente tem que ser justo. Correio é uma coisa que dá problema em todos os lugares. O desafio é sempre o mesmo, né? Sobreviver em um mercado onde quase ninguém mais envia cartas e onde há muitas outras opções, melhores e muito mais rápidas, se você quiser enviar uma encomenda. Mas para que ninguém diga que os Correios são inúteis, o governo recentemente demonstrou duas excelentes utilizações para os Correios. A primeira, uma utilização já tradicional, é usar os Correios como ferramenta para produzir cargos para os amigos. A segunda, que beirou o deboche, foi dizer para os aposentados que tinham sido fraudados no escândalo do INSS que entrassem em uma fila em uma agência dos Correios para fazer a sua reclamação. Pois é, e os Correios também são muito conhecidos que patrocinam muitos eventos, né? Lollapalooza, teve também o show, aquela turnê do Gilberto Gil, enfim, os Correios sempre investem nesses eventos musicais. E aí um jornalista uma vez perguntou para o então presidente dos Correios, que disse que essa era a estratégia para tornar os Correios a empresa mais conhecida, né? Uma empresa centenária e que não tem concorrente, né? Então, tornar mais conhecida do que os Correios. Mas, enfim, você, Beraldo, essa situação que envolve a tomada de um empréstimo de 20 bilhões, sanear as contas, cobrir o rombo, ter capital de giro e, naturalmente, há uma projeção de que os Correios possam voltar a operar no azul em 2027. Foi isso que disse a presidência dos Correios. 2027 é sempre lá para frente, né? Porque se houver troca de governo, aí, se ele não der lucro, a responsabilidade não é de quem tomou o empréstimo. Se houver a manutenção do governo, aí esses mesmos que tomaram empréstimo vão inventar uma desculpa qualquer e não terá qualquer consequência para eles. Assim é que é. Agora o que a gente precisa refletir é o seguinte: imagina qualquer empresa, se ela precisa pegar dinheiro emprestado, o que ela faz? Ela se organiza para demonstrar aos credores, aquelas pessoas que emprestarão dinheiro, que ela tem um plano para executar com aquele dinheiro que ela vai pegar de empréstimo, que ela vai melhorar o seu fluxo de caixa, que ela vai ampliar a sua capacidade de produção, ela vai mostrar um histórico de compromisso, de responsabilidade, que dá credibilidade junto aos credores. Os bancos vão fazer um estudo e definir qual é o patamar de juros que aquela empresa precisa pagar para que ela, então, encontre no mercado de crédito pessoas interessadas a lhe emprestarem dinheiro. Se a Petrobras for ao mercado hoje pegar empréstimo, ela vai procurar os bancos, ela pode emitir uma dívida internacional, procurar investidores internacionais, ela se compromete a pagar ali um cupom, juros a cada 6 meses, e esses são os instrumentos normais. Aí você olha para o Correio. Os Correios, eles não têm projeto, eles não têm plano, eles não têm histórico a apresentar, eles não têm sequer pessoas com credibilidade na gestão da empresa que possam passar ao credor alguma perspectiva de que aquele dinheiro será bem empregado e produzirá resultados, tornando os Correios capazes de pagarem de volta o empréstimo. Mas não é só isso. Nós não estamos falando de dinheiro, não. Olha, nós vamos abrir aqui uma fábrica nova, nós vamos aqui ampliar as nossas instalações, os nossos armazéns. Não, nós estamos falando de 20
bilhões de reais, 20 bilhões de reais para uma empresa completamente falida e inviável. É claro que ninguém vai emprestar dinheiro para uma empresa dessa. O que resta, então, tendo em vista que trata-se de uma empresa estratégica para os políticos, não para o Brasil? É uma empresa estratégica porque ela acomoda as demandas dos políticos brasileiros, de cargos, de patrocínios, de dinheiro para isso, para aquilo, fornecedor. Então, essa empresa vai ter que recorrer a nós, o povo brasileiro, como já destacou Mota. Caberá a nós, sem emitirmos opinião, sem lermos o balanço, sem a opção de negar o crédito a ser concedido, caberá a nós conceder esse crédito. E o pior disso tudo é que quando a gente olha esse cenário, nós vemos o brasileiro ficando refém de uma estrutura que quer que ele cada vez mais, não só pague mais impostos, mas que não haja qualquer possibilidade dele sonegar, dele não pagar o imposto. Tem que pagar tudo. Então, o brasileiro paga tudo. Lembremos o que aconteceu com o Pix, a Receita Federal querendo utilizar o Pix para avaliar quanto de dinheiro cada cidadão estava recebendo, para que então pudesse tributar imposto de renda em cima da renda que aquele cidadão estava oferindo, com uma dedução pela movimentação do Pix. E aí o brasileiro fica refém, caniato. O Brasil já viveu uma época que, em razão da inflação, as pessoas guardavam o dinheiro em dólar em casa, era tudo em dinheiro, você não põe o dinheiro no banco. Hoje, o Brasil está chegando num ponto em que o brasileiro tem que voltar a fazer as transações todas em dinheiro por causa da loucura e da corrupção que existe com o dinheiro dos impostos. Daqui a pouco a gente volta com o Beraldo. Só um recado para você que nos acompanha pela rede, fique com a sua programação local. Seguimos discutindo essa questão que envolve o empréstimo para os Correios, 20 bilhões de reais para cobrir o rombo na estatal. Já há uma projeção, a diretoria e a presidência dos Correios fizeram levantamentos e entendem que os Correios poderão operar no azul, poderão dar lucro em 2027, após, naturalmente, a obtenção desse empréstimo de 20 bilhões. Dávila, eu fiz uma pesquisa rápida, que eu sei que você sempre tem os números frescos para apresentar para a gente, mas eu nem vou cobrar isso de você, mas só para ler a manchete de uma notícia de 22 de março de 2022. À espera da privatização, Correios registram lucro recorde de 3,7 bilhões de reais em 2021. Então, estávamos no primeiro trimestre de 2022 e a notícia tratava do ano de 2021, né, da performance dos Correios em 2021. E agora, um cenário completamente diferente. Tanto que a gente noticia aqui esse empréstimo de 20 bilhões de reais. E eu queria que você refletisse sobre qual seria o caminho mais adequado, porque me parece que um processo para você retomar a empresa e colocá-la nos trilhos para operar no azul, isso requer tempo, né? Isso requer tempo e investimento. Vale a pena tomar empréstimo na casa das dezenas dos bilhões, ou você acha que a saída seria se desfazer desse jeito mesmo, ainda que haja uma perda significativa do valor de mercado, por conta do ágio também? Requer tempo, investimento e competência de gestão. É isso que mais falta. Porque se você colocar um administrador mais competente e todo dia você recebe telefonema de políticos e pessoas do governo pedindo para você dar um cargo, uma diretoria, não tem o menor jeito dessa empresa ficar em pé. Vai perder dinheiro sempre, vai ser um ralo para sorver dinheiro público. Na época do Paulo Guedes, quando o Paulo Guedes era ministro da Economia e preparou o Correio para ser vendido, Caniato, eles reduziram o quadro de funcionários, que era de 115 mil funcionários, para 80 mil. Enxugaram a empresa, acabaram com o cabide de emprego, profissionalizaram a gestão. Por isso que deu lucro em 21 e a empresa estava redonda para ser privatizada. Infelizmente, a resistência foi política no Congresso Nacional
e no próprio governo Bolsonaro. E aí Paulo Guedes não conseguiu vender os Correios. E aí perdeu a chance, o timing de vender o Correio pelo melhor preço, porque naquela época as grandes empresas de e-commerce estavam querendo se instalar no Brasil e precisavam de empresas de logística. E nada melhor do que uma empresa que tem uma capilaridade tão grande como os Correios. Então, essa época perdeu. As empresas já se instalaram no Brasil de e-commerce, cada uma descobriu um jeito de fazer. Aliás, a eficácia, a eficiência de um mercado livre mostra exatamente o tamanho desses gigantes que se tornaram nesse meio tempo. Então agora vai ter que vender mesmo por um preço muito mais barato e não colocar dinheiro. Aliás, o que hoje poderia acontecer é um empréstimo provisório para arrumar a empresa e colocar à venda. E aí, no momento que vender, reembolsar esse empréstimo ponte para prepará-la para a venda. Isso sim que deveria ser feito. Agora, o que me preocupa, Caniato, cada vez mais o governo Lula parece com o governo Dilma Rousseff. No governo Dilma acontecia essa mesma coisa, tesouro dando garantia, contabilidade criativa, e nós estamos no mesmo caminho. O que nós extraímos do orçamento, esse orçamento paralelo, essa contabilidade criativa, agora tesouro dando garantia, é igualzinho o governo Dilma. E o Tribunal de Contas da União já começou a dar sinal amarelo. Afinal de contas, o governo federal não está procurando atingir o centro da meta fiscal. Pelo contrário, está sempre no piso. Então, eu quero ver se o Tribunal de Contas da União vai ter a mesma firmeza e coragem na gestão de Dilma Rousseff para rejeitar as contas do governo federal, porque é disso que se trata. A contabilidade criativa está de volta, tesouro avalizando e um monte de bilhões saindo pelo raro nesses orçamentos paralelos. Não é assim que nós vamos equilibrar as contas públicas e fazer o ajuste fiscal que o Brasil precisa. Esta conta vai ser a bomba relógio que o governo do PT vai deixar para a próxima gestão. O Dávila sempre fala do adulto na sala. Tá faltando o adulto na sala para falar, gente, não é possível que vocês vão embarcar nessa, né? Porque, Mota, olha só a notícia. Depois da declaração do presidente dos Correios, quando ele disse que a estatal caminhava para tomar esse empréstimo de 20 bilhões com um grupo de instituições financeiras e o BB faria parte desse consórcio, o Banco do Brasil. O que aconteceu? Os papéis do Banco do Brasil caíram. E já há um temor no mercado com a possibilidade desse empréstimo ser efetivado e qual seria o impacto disso para o valor dos papéis de algumas empresas, principalmente dessas empresas, esses bancos que participariam desse consórcio. E aí muitas pessoas incrédulas, Mota, que não tenha ninguém na administração federal que chame as pessoas e digam, não é possível que vocês vão apostar nessa estratégia, né? Talvez seja o pior caminho a ser tomado. Pegar um empréstimo de 20 bilhões para socorrer uma empresa que está sendo mal administrada, tanto que os gestores foram trocados há pouco, né? Eu acho que o espantoso é que tenha alguém, ainda exista alguém no Brasil buscando racionalidade nessas decisões. Essa questão ela tem dois aspectos. Um aspecto é completamente ideológico. Não adianta você discutir com pessoas que acham que todas as empresas têm que ser estatais. Todas. Isso se chama a socialização dos meios de produção. É uma expressão marxista, que quer dizer o seguinte: tudo tem que pertencer ao governo. Para quem não sabe, isso é uma das ideias centrais do marxismo, comunismo, socialismo, progressismo, tudo isso misturado. Então, para essas pessoas, não há problema nenhum do Correios pegar um empréstimo de 20 bilhões. Deveria pegar de 50, de 100, deveria ter uma maquininha de dinheiro lá. Porque essa história de lucro e prejuízo, isso é um absurdo, isso é uma invenção da elite privilegiada para roubar os mais pobres. Na verdade, não deveria existir lucro e prejuízo. Tudo deveria pertencer para o Estado. E o Estado resolve quem vai usar o quê, quem vai pagar quanto.
O outro aspecto dessa história é o interesse. Tem muita gente lucrando com isso, com essas operações, ou até, eu vou ser muito cuidadoso aqui, né, com a perspectiva da operação. Simplesmente, vamos supor que eu sou o presidente de uma empresa. Aí eu chego e digo, olha, eu vou pegar uma grana emprestada aqui com o meu amigo Dávila para colocar na minha empresa. Isso tem impacto nas ações da minha empresa. Amanhã eu digo, não, brincadeirinha, pessoal. Entre um dia e outro, muita gente ganhou dinheiro. Não sei se vocês captam o que eu estou querendo dizer aqui. Então, não adianta a gente chegar com os argumentos, né, mais óbvios, comprovados pela realidade, como essa lembrança que o Dávila trouxe aí, de tudo que foi feito, de uma parte do que foi feito durante a passagem de Paulo Guedes pelo Ministério da Economia, porque não é isso que interessa a essas pessoas. A última coisa que elas querem ver é um governo enxuto e eficiente, porque assim elas não teriam emprego, meu amigo. Imagine o que seria dessa turma num Brasil com um governo pequeno, enxuto, eficiente, baixa carga tributária, um mercado privado resistente, com alta produtividade. Elas iam morrer de fome, elas não teriam como pagar as contas no final do mês. O que dirá ter relógio que custa mais caro do que um carro? Imagine como é que eles iam viajar o mundo inteiro, se hospedarem em hotéis de luxo, levar comitiva de centenas de pessoas para o exterior. Isso só é possível num país que acredita nessa lorota de empresas estatais e onde as pessoas podem chegar e contar uma história como essa. Não, vamos pegar um empréstimo de 20 bilhões para enfiar numa empresa que já viu uma sucessão de escândalos e que eu acho que é até difícil vender essa empresa, né? Vender talvez pelas lojas que o Correios deve ter, ou alguma outra coisa, mas pela empresa em si, eu não vejo como. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz e debate com os nossos comentaristas.